Parece uma história para crianças, mas surpreendentemente é uma história sobre crianças. E é para a família toda, viu? Você vai amar essa animação. Espera aí que já te falo mais sobre ela. Olá, cinéfilos e série maníacos de plantão. Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e esse é o Pode Ver Sem Medo. Léo, ou Leo, está na Netflix. E o ator e comediante Adam Sandler oferece risadas exclusivas nesta comédia musical e animada sobre o último ano do ensino fundamental dos anos iniciais, vista através dos olhos de um animal de estimação da turma. O cansado lagarto Léo, de 74 anos, narrado na voz aqui de Adam Sandler, está preso na mesma sala de aula da Flórida há décadas, com sua tartaruga companheira de terrário, aqui na voz de Bill Burr. Mais um ano se inicia. E eles já estão confabulando sobre o que está por vir. As crianças vão chegando e eles, mais do que rápido, já estão descrevendo como elas são. O doentinho que devia ficar em casa, quantos nomes repetidos terão naquele ano, o grupinho das fofoqueiras, o palhaço da turma. E eles já são experts no conteúdo do quinto ano. E já sacaram antes de todos que a professora está grávida. Cada criança da turma é um exemplar de estereótipos que todos nós conhecemos. O valentão, a faladeira, a snob, a nerd e por aí vai. E quando a senhora Salinas tira licença maternidade, uma nova substituta entra em cena para dar aulas em sua turma do quinto ano. A senhora Malkin é uma substituta séria e tradicional. Nada de tecnologias ou incentivos por bom comportamento. Ela logo de cara já pega seu aspirador e arranca todos os coraçõezinhos do mural. Afinal, ouvir é obrigação deles e não podem ser premiados por isso. É nessa vibe que ela já chegando na sala do quinto ano. E para completar, eles terão também que levar um dos animais de estimação da turma para casa no fim de semana. E o desafio é mantê-lo vivo. No início, Léo vive sua vida feliz, até descobrir que os lagartos só vivem até os 75 anos. Comentário feito por dois pais na primeira reunião do ano. Esse lagarto tem cara de ser velho. Bem de frente ao terrário deles, dizendo que o Léo já parece bastante velho. Depois de tentar descobrir sua idade com outro bichinho da turma do segundo ano, lá onde eles já aprendem a fazer contas, já que no quinto ano eles estão trabalhando com frações, Léo se dedica a fugir das crianças e seguir para o Everglades, para viver seu último ano de vida na selva. Sempre foi seu sonho. E a ida para casa com algum aluno no fim de semana é a oportunidade perfeita para sua fuga. Em vez disso, Léo acidentalmente revela que pode conversar com uma das crianças de sua classe. Pela mãe do Godzilla! O que foi isso? Você sabe falar? Mãe! Não! Você falou! Por favor, ninguém pode saber! Por que suas mãos estão molhadas? São naturalmente úmidas. Para evitar que elas contem ao mundo sobre o segredo dele e aparentemente de todos os outros bichinhos da escola, ele lhe dá conselhos úteis, dizendo a cada criança que ele resolveu conversar por ela ser uma criança muito especial. E ao final de cada semana, outra criança acaba escolhendo Léo para levar para casa, já que aquela anterior voltou super empolgada com a experiência. E a cada visita, Léo, em vez de fugir, decide que é mais importante ficar e ajudar. Cada interação captura diferentes elementos da infância com muito cuidado, desde a tristeza até ser mimado e até mesmo ser um valentão com os outros. Léo, surpreendentemente, encontra uma maneira adorável de enfrentar todos os problemas. Mesmo quando ele não consegue ajudar as crianças com conselhos, ele apenas ouve e aprende. Algumas lições são bastante diretas, como incentivar a faladeira a aprender a ouvir, e em outras nem tanto. Há uma cena em que Léo canta uma música de niná para uma das meninas que tem os pais divorciados, sobre o porquê chorar é bobo e a deixa feia, que é melhor engolir o choro. Aqui, parece que o filme saiu dos trilhos de maneira estranha, mas então, em uma surpresa bem-vinda, a cena dá meia volta e revela que ele está realmente depositando sua fé em Mia, para mostrar que ele está errado e ela está certa, e que não há problemas em liberar suas emoções. Outra, a certa altura, um pai autoritário canta uma música sobre conseguir privilégios especiais para sua filha na escola. E Léo tem uma conversa direta com ela, que está nos preparativos para sua festa de aniversário e se diz incrível. E Léo já manda na lata. É miserável, snob e no fundo odiada. E depois dessa sacudida, fica claro
que Jada se sente pressionada em corresponder às expectativas da família perfeita. E Léo deixa claro para ela que tudo bem não ser perfeito, afinal somos só pessoas e ninguém é tão bom assim. Até a senhora Malkin teve sua autoestima devolvida em uma conversa com Léo, que mostrou que os professores e substitutos fazem a diferença na vida de cada criança com o tempo que tem. E isso é o que as deixa felizes, o tempo que eles dedicam a elas. Os ternos momentos de empatia de Léo se destacam de todo o resto. Equilíbrio entre sinceridade e sátira, a doçura dele é habilmente elaborada. Isso faz com que esses momentos se destaquem dos números musicais e dos momentos estranhos da comédia adulta do filme. Mas as cenas em segundo plano do jardim de infância são hilárias. As crianças do jardim sempre surtando com a professora toda descabelada. A banda deles, que seriam os fofos que agradam sempre, totalmente descoordenados, trazem momentos simples e cômicos para dentro da história. Assim como as cenas do drone, que sufoca a liberdade de Eli, um menino alérgico. A cena em que Eli e o Léo se penduram de cabeça para baixo na cerca, com o drone de fundo tomando café de roupão depressivo, quase surtando por ver aquilo, é o máximo. Narrativamente, Léo trata de crescer e aprender como viver a vida da qual se orgulha, e às vezes isso ajuda os outros. O filme mostra com bastante sensibilidade que as crianças também têm suas necessidades, e a mais simples delas é a de serem ouvidas. Nas próprias palavras do filme, todos nós precisamos de um pequeno Léo em nossas vidas. E se você gosta de animações com bichinhos fofinhos e mensagens que servem para toda a família, então já sabe, pode ver sem medo. E você, também gostaria de um Léo de estimação? Comenta aqui o que achou desse filme. Então foi isso. Se gostou deste conteúdo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nadinha. E passa lá no meu blog para saber mais sobre esse e outros filmes e séries. E até a próxima!